Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Ai, nossa, faz muito tempo que eu não faço live, aí tô até meio tensa. Bom, gente, eu decidi falar sobre esse tema, porque eu considero um tema importante. Eu, eu sei que tem um grupo defensor das monarquias absolutistas no Brasil, e eu acho que é um assunto importante de ser discutido, e de refletirmos sobre, até porque esses determinados grupos eles acabam ganhando força em determinados períodos históricos. Agora, vamos lá, sobre as formas de governo mesmo. É... é importante eu falar que eu usei para a elaboração do raciocínio as aulas do Marcelo Tavares, do professor Marcelo Tavares, professor e juiz federal, que, meu Deus, esse homem sabe muito e eu fico boba em ver como ele sabe. E, além dele, eu usei também o livro da Ciência Política do Paulo Bonavides. A minha edição é da Editora Malheiros, 10ª edição, capítulo 14, diz respeito às formas de governo. As formas de governo, para começar a falar sobre isso, a preocupação dela é em como o poder é adquirido e mantido e como ele se relaciona com a sociedade. Então, a forma de se adquirir o poder pode ser por forma hereditária ou através de um critério de mérito. A forma de se manter o poder pode ser mantido de forma vitalícia ou de forma temporária. E a forma como esses poderes se relacionam com a sociedade é o reconhecimento formal ou não de estratificação social. Ou seja, de que determinadas classes detêm naturalmente mais direito do que outras. É importante a gente não confundir as formas de governo com as formas de Estado. As formas de governo, elas dizem respeito à monarquia e à república, unicamente. Enquanto as formas de Estado podem dizer respeito a uma unidade ou pluralidade de ordenamentos jurídicos, né? Que seria o Estado unitário composto, os critérios adotados. Nossa, gente, calma. A sociedade de estados também, que é a federação e a confederação, e o estado simples e unitário. Me perdi aqui na minha colinha. Enquanto as formas de governo, ela diz respeito à organização e funcionamento do poder estatal. Então, Então, importante isso. Não vamos confundir formas de governo com formas de Estado. Formas de governo diz respeito à monarquia e república. Formas de Estado pode ser Estado unitário, pode ser Estado federado, pode ser Estado simples, depende da classificação e depende do que você está analisando. Então, a ciência política, ela é uma ciência, é pautada muito na filosofia, na sociologia, mas ela é uma ciência. Vamos lá. As preocupações da forma de governo. Um dos filósofos mais conhecidos que começaram a pensar sobre as formas de governo, o mais conhecido do período clássico, que remonta ao século IV a.C., é Aristóteles. Aristóteles, ele dividia as formas de governo em três. Seriam a monarquia, a aristocracia e a democracia. Essas três formas seriam formas boas, porque elas levariam em conta o interesse social. Então, a monarquia, ele leva em conta nessa classificação, quando você pensa em Aristóteles, você pensa em uma classificação que leva em conta quantas pessoas vão exercer o poder, o governo. Na monarquia, é uma pessoa exercendo o governo. Na aristocracia, é um grupo de pessoas exercendo o governo. E na democracia, é o povo exercendo o governo através de seus representantes, mas a legitimação dos representantes vem do povo. Então, basicamente, seria o critério da igualdade.
Essas três formas, monarquia, aristocracia e democracia, para o Aristóteles seriam as formas boas, como eu falei, porque elas levariam em conta o interesse público. Porém, essas três formas têm as suas formas degeneradas, que um sistema doente poderia gerar. A monarquia poderia se degenerar em tirania, que é quando o monarca, uma única pessoa, usa o governo para se beneficiar e não beneficiar o interesse público. A aristocracia ela se degeneraria em oligarquia, que é quando um grupo age em prol dos seus próprios interesses, que foi o caso, por exemplo, da época do Brasil colônia, em que vigorava um sistema de oligarquia, que era uma degeneração da aristocracia. E a democracia pode se degenerar em demagogia, que é um grupo minoritário, mas que detém o poder, ilude a maioria para que a maioria haja de acordo com seus interesses, mas não de acordo com o que é bom para todo mundo. Então, eu percebo isso muito no nosso sistema. Um grupo determinado fazendo com que a maioria pense que é para o interesse público. Mas, na verdade, não se trata de interesse público, se trata do grupo que detém o poder. Isso é a forma degenerada da democracia, que é a demagogia. Isso segundo a visão de Aristóteles. Então, para quem está chegando agora, eu expliquei, basicamente, introduzi as formas de governo, agora eu estou falando de como Aristóteles classifica as formas de governo, estou falando das formas boas e degeneradas, que seriam três formas, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. E essas três formas levam em conta a quantidade de pessoas que estão no governo. Para além da classificação do Aristóteles, posteriormente, o Maquiavel, ele, através do livro O Príncipe, em 1513, ele cria uma nova classificação. Ele fala que todos os estados foram, são e sempre serão repúblicas ou principados. Principados aqui a gente deve entender como sinônimo de monarquia. Então, a partir de Maquiavel, a gente começa essa classificação de formas de governo entre repúblicas e monarquias. Posteriormente, o Montesquieu ele se apropria dessa classificação e adiciona também o despotismo. Mas a gente não vai utilizar essa classificação do Montesquieu, a gente vai usar a classificação do Maquiavel. O Montesquieu ele adiciona essa terceira, que é o despotismo, no livro O Espírito das Leis. Mas ele mesmo fala que não se insere nessa classificação, que as oficiais mesmo, como formas de governo, são república e monarquia. Beleza, gente? Nossa, gente, eu sei que é muito conteúdo, mas vamos lá. Ó, essa live é só para os fortes, é só para os que querem pensar, querem entender os sistemas de governo, porque é isso, gente. Nada é simples. As coisas exigem raciocínio, exigem compreensão e vocês conseguem. Vamos lá, vamos botar o cérebro para fritar mesmo. Então, agora vamos falar sobre a monarquia e a república. A monarquia, de forma geral, a forma de governo, como eu falei no início, ela vai explicar como o poder é adquirido, mantido e qual é a relação do poder com a sociedade. Nas monarquias, em todas as monarquias, o poder é adquirido de forma hereditária. O que isso significa? Que não é baseado num critério de mérito, como as eleições, por exemplo. Ela é baseada no critério de sangue. Então, quem é que vai assumir depois da rainha Elizabeth? Vai ser o filho mais velho dela, porque é um critério de sangue. E lá eles adotam uma monarquia constitucional, claro. A forma de exercício desse governo é vitalício. Então, a rainha da Inglaterra nunca vai sair de lá, até ela morrer ou até ela renunciar o trono. Além disso, as monarquias entendem que na forma como a sociedade se dá com o governo, a relação governo-sociedade, é natural que exista uma classe que tenha mais direito do que outras, que
Montesquieu, ele fala que essas classes aí seriam o clero, a justiça e a nobreza. Através de títulos como duque, duquesa, barão, não sei o quê, seria natural que essas pessoas tivessem mais direitos do que o restante da população. E, além disso, além dessas 3 características da monarquia, que é a forma de governo hereditária, vitalícia, a pessoa nunca sai de lá, com esse reconhecimento da estratificação social como sendo algo natural, existe um 4º ponto, que é a irresponsabilidade civil e penal dos governantes. Então, a rainha da Inglaterra não pode ser processada civilmente e nem penalmente, porque ela é a monarca, basicamente. Então, e na monarquia não há a responsabilidade do governante. Aí, posteriormente, com a Idade Moderna, surgiu um aprofundamento desse conceito de monarquia meramente como sendo esses 4 quesitos, que é hereditário, vitalício, do reconhecimento da estratificação e responsabilidade do governante. Criou-se 2 outras formas de monarquia, que é a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. Qual é a diferença basilar entre a monarquia absolutista e a monarquia constitucional? Na monarquia constitucional, entende-se que o poder do rei é constituído pelo Estado. O Estado dá os poderes do rei. O Estado é o poder constituinte, o Estado elabora a Constituição. Essa é a monarquia constitucional, que é adotada na Inglaterra, lá eles também adotam um sistema de governo parlamentarista. Mas isso é um outro assunto que, enfim, não vou entrar. Nas monarquias constitucionais, o rei é o chefe de Estado e o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, é o chefe de governo. Já nas monarquias absolutistas, o poder do rei advém de Deus. Então, o rei constitui o Estado e o rei é o poder constituinte nas monarquias absolutistas. Ao contrário das monarquias constitucionais, onde o poder do rei advém do Estado e o Estado é o poder constituinte. Gente, falei, essa aula não é para fracos, essa aula é só para os fortes que querem botar o neurônio para fritar. Então, vamos lá. Então, na monarquia absolutista, onde o poder do rei... Travei, voltei. Onde o poder do rei vem de Deus e o Estado é o constituinte, um grande defensor das monarquias absolutistas dentre os filósofos foi o Jean Bodin, e um grande exemplo do que seria uma monarquia absolutista ao longo da história foi com o rei Luís XVI, na França, que era o rei Sol, e que disse a célebre, mundialmente conhecida frase, o Estado sou eu. Basicamente, é isso o que é uma monarquia absolutista. O Estado é o rei é o constituinte. Na monarquia absolutista, o rei acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, enquanto na monarquia constitucional, o rei só seria apenas chefe de Estado, que geralmente tem a ver comércio exterior e diplomacia, enquanto o chefe de governo seriam as funções mais do âmbito interno, administração do âmbito interno, que caberia ao primeiro-ministro. Alguns países que adotam a monarquia absolutista, que é essa aí, o Estado sou eu. Arábia Saudita, Vaticano, Emirados Árabes Unidos e alguns outros exemplos que estão quase todos ali no Oriente Médio. Quais são? Então, eu falei, formas de governo, monarquia. Aí falei das 4 características da monarquia: vitaliciedade, hereditariedade e responsabilidade do governante. A relação é que se reconhece a estratificação como algo natural. Depois, posteriormente, falei da monarquia absolutista e da monarquia constitucional. Monarquia absolutista, Luís XVI, o Estado sou eu, o rei sol. Monarquia constitucional, o poder do rei advém do Estado. Agora, falando dos argumentos favoráveis e dos argumentos desfavoráveis a uma monarquia, porque você vai ser capaz de pensar e analisar por si só essa questão, que é tão importante para o nosso governo. Os argumentos favoráveis à monarquia. Essa vitaliciedade, o fato do governo não ter um mandato temporário, geraria uma maior estabilidade do Estado. Segundo esse argumento, não que eu necessariamente concordo.
E, além disso, por ser destinatário de uma educação especial desde pequeno, os defensores da monarquia advogam que essa pessoa seria a mais bem preparada para o trono, para assumir a forma de Estado ou de governo, dependendo de onde esteja. Já os argumentos desfavoráveis rebatem, falando que se o rei não exercer adequadamente as suas funções, ele não vai poder ser afastado, justamente por ser vitalício e por ser hereditário, o que gera um prejuízo no funcionamento do próprio Estado. E que o fato de se poder educar um futuro governante desde pequeno, que é o argumento favorável, fala, isso não necessariamente significa que aquela pessoa vai ser a melhor pessoa para o cargo, se ela não tiver uma predisposição para exercer o cargo. Muito pelo contrário, se mesmo desde pequena, ela sendo educada para exercer a forma de governo, ela se mostrar despreparada, a gente vai ter um prejuízo enorme, porque por conta da vitalicidade não vai dar para tirar a pessoa de lá. O Brasil, ele adotou a monarquia em 3 momentos principais, assim, da época do Império. Ele adotou durante o primeiro reinado, quando o Dom Pedro I é coroado imperador, então a gente tinha uma monarquia absolutista com um poder moderador, tínhamos, além do executivo, legislativo e judiciário, também o poder moderador que conferia poderes extras ao imperador, né? Que fazia também uma regulação dos 3 outros poderes. Existia uma concentração gigante de poderes na mão do moderador. O segundo reinado, durante um hiato entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, também tinha a monarquia, e durante o segundo reinado, depois de Dom Pedro II dar o golpe da maioridade, também foi um período em que tivemos a monarquia absolutista. Também tivemos um momento de monarquia constitucional, em 1961 até 1963, quando Jânio Quadros renuncia e as pessoas, com muito medo de que João Goulart assumisse, o Congresso convoca ali e faz um plebiscito e dá. E de fato temos o parlamentarismo instaurado por medo do João Goulart assumir, o João Goulart que estava na China, e esse parlamentarismo durou 1 ano e meio. Agora eu falei tudo da monarquia. Monarquia, galera, falei forma de governo. Aristóteles pensou que eram 3: monarquia, aristocracia e democracia. Posteriormente, essa classificação do Aristóteles mudou. Aí foi o Montesquieu e o Maquiavel que falaram que eram divididos as formas de governo em repúblicas e monarquias. Aí expliquei a monarquia, tudo para vocês, que é hereditário, vitalício, reconhece estratificação, falei os argumentos favoráveis e desfavoráveis. E agora eu vou falar da república. A república, basicamente, tem as características exatamente opostas à monarquia. Enquanto a monarquia defende que a forma de governo é hereditário, ou seja, o filho da Rainha Elizabeth vai assumir, a república defende que o critério de aquisição do poder é através do mérito, ou seja, através das eleições. Além disso, enquanto a monarquia defende que a forma de permanência no poder é vitalícia, ou seja, a Rainha Elizabeth vai ficar lá até quando ela morrer ou até quando ela renunciar. Na República, tem-se que o mandato é temporário. Então, o presidente da República ele fica lá por um determinado tempo. Ele não vai ficar lá para sempre, graças a Iemanjá. Além disso, não se reconhece a existência de classes formais na sociedade. Não reconhece essa estratificação social, ao contrário da monarquia, onde há o reconhecimento de que determinados grupos, geralmente ligados ao poder, têm o direito de ter mais direitos do que outros grupos por conta de seus títulos. Ao contrário da monarquia, a república tem uma visão mais igualitária. E, por fim, existe a responsabilidade civil e penal dos governantes, ao contrário da monarquia, onde os governantes não podem ser responsabilizados nem civil e nem penalmente. A república, o argumento mais forte, o de que o fato do povo poder escolher o governante faz, em tese, com que o povo escolha aquele que seja mais apto para o cargo. É claro que a gente sabe que, na prática, isso enfrenta alguns problemas e algumas mitigações.
como é o caso da população brasileira, por exemplo, que elege criminosos para o Congresso. Isso mostra que existe um problema aí. Mas eu não sei identificar exatamente o que é o problema. Eu acho que talvez a falta de educação e capacidade de refletir sobre o que seria bom para a sociedade. Mas que é um problema que a gente só vai resolver com mais investimentos em educação e, enfim, na igualdade básica dos cidadãos. Gente, tá, nossa senhora, eu tô falando muito, né? Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, essa aula é só pros fortes. República. Tô falando da República. É importante a gente não confundir o privilégio com as prerrogativas, porque a República admite prerrogativas, mas não admite privilégio. O privilégio seria alguma coisa ligada à pessoa. A pessoa tem mais direito porque ela é a pessoa. Por exemplo, o duque, uma baronesa, tem mais direitos na monarquia do que o resto da população. Então, isso é um privilégio de quem é duque e baronesa. Agora, por exemplo, o artigo 53 da Constituição, que fala: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é uma prerrogativa ligada ao cargo, ligada à função. Isso não tem, por exemplo, o fulaninho não tem essa prerrogativa só por ele ser fulaninho. Se o fulaninho for deputado e senador, aí ele vai ter essa prerrogativa. Porque não é um privilégio, é uma prerrogativa. Então, em relação à República... Calma aí, deixa eu só tomar uma água aqui. Em relação à República, temos argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis. Assim como eu falei, na monarquia, os argumentos favoráveis da República são que, em tese, a escolha através do mérito e não do critério da hereditariedade, né, a forma de aquisição do poder, geraria uma escolha do mais apto. Mas a gente sabe que, na prática, existem problemas. Além disso, o fato dos poderes serem temporários e não vitalícios evitaria arbítrios e autoritarismos. O que a gente também sabe que na prática é complicado. Mas isso significa que a gente não deva adotar a República? Não. Isso significa que na prática a gente tem problemas que devem ser corrigidos para que fique igual à teoria, o que o mundo das ideias demanda de uma república. E, por fim, como argumento favorável, o terceiro argumento favorável é que a república preza a igualdade das pessoas, enquanto a monarquia não. A monarquia entende que uma determinada classe tem, como eu já falei 1 milhão de vezes, uma determinada classe tem mais direitos do que as outras pessoas. As pessoas ligadas ao poder, os duques, as baronesas, essas pessoas, os viscondes, por terem esses títulos, teriam naturalmente mais poderes, mais direitos do que as outras pessoas. Até porque essa forma também foi elaborada durante uma época escravocrata, então a gente tem que levar em consideração o contexto histórico. Agora, como argumentos desfavoráveis da República, é que é a impossibilidade de preparação prévia do governante, o que eu não concordo necessariamente, porque uma pessoa que quer se preparar para um cargo numa república, ela pode se preparar ao longo do tempo. O fato dela não ser preparada desde pequena não significa que ela não vá se preparar e não vai estar apta ao cargo. Muito pelo contrário. O argumento desfavorável é que seria um tipo de governo mais instável, já que o governo é temporário. Concordo? Não sei. Acho que sim, temos medidas especialmente sociais, por exemplo, da inserção de pessoas pobres e pretas nas faculdades, que para terem o efeito que precisam, demandam de política pública de médio a longo prazo. Então, demanda que os governos sigam essa proposta. Aí, à medida que muda de governante e um governante tenta excluir o que o governo anterior fez, isso de fato gera um prejuízo sim para o país, não vou negar. Mas isso é um problema do quê? É um problema dos governantes, não é um problema da teoria, não é um problema da república. Então não vai ser a gente instaurando uma monarquia ou então instaurando a ditadura que isso vai ser resolvido. Mas isso vai ser resolvido através de uma reflexão coletiva e da eleição de representantes melhores. Além disso, um argumento desfavorável é que não é uma forma de governo tradicional.
o que para mim também não é um argumento que significa muita coisa, porque o tradicionalismo ao longo da história não necessariamente significa que é bom. Tipo, acho que o tradicionalismo carrega a cultura e carrega os valores, que são questões que devam ser consideradas, mas a partir do momento que aquele tradicionalismo já se mostrou na prática, diversos momentos que não cumprem a proposta e as demandas da sociedade pós-moderna atual, acho que não tem por que pensar nele e não pensar na República, sendo que a República, por exemplo, a federação também, de certa forma, é nova, porque ela veio com os Estados Unidos na Convenção de Virgínia em 1787. Mas por ela ser nova que a gente vai instaurar o Estado unitário, então que a gente não vai instaurar uma federação, que a gente vai ter uma confederação ao invés disso, enfim. E a implementação da República no Brasil foi, da mesma forma como eu falei da implementação da monarquia absolutista no Brasil, agora falando da implementação da República no Brasil, essa implementação se deu no dia 15 de novembro de 1889. O Brasil passa a adotar, nesse dia 15 de novembro de 1889, né, que foi a proclamação da República, o Brasil passou a adotar forma de governo, que é o objeto dessa aula, forma de governo republicana. E ele deixou de ser um estado regional unitário e passou uma federação. Então, distinção importante. No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ter a forma de governo, forma de estado, forma de estado unitário e passou a forma de estado federação. Além disso, também mudou a forma de governo de monarquia absolutista, para república. Além disso, além da forma de governo e a forma de Estado, também mudou o sistema de governo, que era parlamentarista e mudou para presidencialista. Posteriormente, então, o pensamento, né, das formas de governo, dessa classificação entre repúblicas e monarquias, ele evoluiu e criaram-se os sistemas de governo, que seriam o presidencialismo, o parlamentarismo e o Estado convencional. Mas ele não vai ser objeto dessa live, porque senão vai ficar muito, muito grande. E o objetivo é só despertar o raciocínio, a reflexão sobre o que seriam as monarquias. Mas, de qualquer forma, é fundamental que a gente entenda para onde vamos, o que somos e de onde viemos, né? Para a gente compreender como nós podemos ser melhores nesse mundo. E uma frase muito emblemática do Rousseau é que governar não é somente executar ou aplicar as leis. Governar é dar impulso à vida pública, tomar iniciativa, preparar as leis, nomear, revogar, punir e atuar sobretudo. Então, não dá para a gente simplesmente abdicar da vida pública e do processo de cidadania, porque os governantes dependem de nós. Nós somos o povo e nós elegemos aquelas pessoas, e essas pessoas precisam estar aptas. A gente não pode colocar qualquer pessoa lá achando que é legal, é bonito. Então, o meu propósito em fazer essa live foi para despertar, principalmente a reflexão em relação às monarquias absolutistas, porque existe um grupo, né, pequeno da família Bragança, que são os descendentes de Dom Pedro, no Brasil, que defendem a volta da monarquia absolutista. Mas por que eles defendem a volta da monarquia absolutista? Porque a monarquia é hereditária e daí eles querem o dinheirinho na mão deles, né? Eles querem o patinho de ouro ali para eles. Basicamente. E daí eles têm um site chamado monarquia.org. E daí o site tem as propostas deles, basicamente. Aí são vários senhores já brancos, todos brancos, que propõem a volta, basicamente, a 1824 e a reinstauração do Império. Gente, não dá para voltar tanto, sabe? Acho que é interessante a gente pensar, de repente, será que a monarquia parlamentar constitucional é interessante para o Brasil? Ou será que a república? Eu acho que o problema do Brasil não é a república.
não é a forma de governo. Acho que a questão do Brasil é como os jogadores estão distribuídos. É como está se dando as regras do jogo segundo os atores ali do dia a dia. Acho que se a gente mudasse para uma monarquia parlamentar, ia continuar o predomínio do Congresso, se tornaria o parlamento, e aquela coalizão ali, especialmente do Centrão ali, PMDB, que já elegem, já fazem, aprovam a maioria dos projetos de lei e, de certa forma, seguram um pouco o executivo. Acho que no parlamentarismo os poderes do Centrão e do PMDB seriam potencializados porque eles escolheriam o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. E existiria uma grande chance disso se derivar em uma das formas ruins de governo do Aristóteles, por exemplo, uma demagogia, que é a influência e a ilusão dos demais por conta de um grupo minoritário. Não que a demagogia não aconteça na República, mas acho que ela poderia ser potencializada, no caso do Brasil, com uma monarquia parlamentarista, porque os atores continuariam os mesmos. Então, acho que se a gente quer pensar em melhorar, acho que a gente tem que entender onde estamos inseridos e pensar que os atores precisam ser mudados. A gente está com os mesmos atores desde a época do Império, que eram os grandes senhores da terra. E onde é que está a população indígena representada no Congresso? O Congresso tem mais de 500 representantes, e quantos representam o que de fato a população brasileira é? Então, a gente tem que pensar em uma forma de acabar com o sistema de coalizão da Câmara e do PMDB. Que essa é a única maneira, e não a ruptura de uma estrutura que já está dada, que é um Estado federativo, com uma república, um sistema presidencialista e com uma Constituição extremamente democrática e social, que é a Constituição de 1988. Então, na teoria a gente já tem, e só falta a gente implementar. E essa é uma tarefa que cabe a cada um de nós, e meu objetivo nessa live foi despertar aí a vontade de conhecer mais e de participar mais cada dia de uma construção de uma sociedade melhor, tá bom? E é isso, galera. Eu espero que vocês fiquem bem e tomem bastante água, tá bom? Se hidratem. Um beijo, fiquem bem. Tchau!